Mas eu quero falar algo hoje importante sobre necessidade e sobre desejo. Necessidade é uma coisa, desejar é outra coisa. São coisas diferentes. Não sei você, mas eu sinto uma graça de Deus aqui nessa noite. Sinto a presença de Deus aqui nessa noite. Posso falar que eu estou um pouco nervoso de pregar a palavra hoje, até mais nervoso do que foi na campanha. Não sei o que é, mas o peso da mensagem hoje vai ser muito interessante. Se fosse você, eu redobrava a sua atenção para o que o Espírito Santo quer falar conosco nessa noite. João 21, verso 1. Todos encontraram? Vamos ler a palavra do Senhor. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos, preste atenção. Vamos contar aqui quantas pessoas estavam. Estavam juntos Simão Pedro, 1. Tomé, chamado de Dimo, é o mesmo, e Natanael, deu quantos? Que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu. Quantos são? Quantos são? 2. Quais são eles? Quais são eles? Tiago e João. Deu quanto? Deu quanto? 5. É isso? Tiago e João, 2. E outros 2 de seus. Quantos discípulos? Quantas pessoas tinham? Quantas? 7. 7 pessoas. Guarda isso. E disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. E disseram eles também: nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. E naquela noite nada apanharam. Só até aqui. Põe a mão sobre a tua palavra, vamos orar. Senhor meu Deus, eterno Pai, que o Senhor venha nos dar uma sabedoria, Pai, um entendimento nessa palavra. Que o Senhor venha nos dar graça nessa noite. Que o Senhor venha fazer milagres e maravilhas em nosso meio. Pois aqui, meu Pai, o Senhor tem liberdade de operar. Aqui, meu Pai, o Senhor é o glorificado e o exaltado. Aqui a honra e a glória pertence a Ti. Nós não somos nada sem a Tua presença. Nós dependemos de Ti, ó Deus. Faz em nós milagres, faz em nós canal de bênçãos, que nós sejamos homens e mulheres segundo a Sua palavra, que nós venhamos ser bênção na vida de alguém e que o Senhor venha derramar sobre nós o Teu Santo Espírito em nome de Jesus. Pode tomar o seu assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Preste muita atenção aqui. A Bíblia vai dizer que aqui em João 21, Jesus já havia sido ressuscitado ao terceiro dia. O texto vai dizer que é a terceira vez que Jesus aparece vivo aos discípulos, como prova da sua ressurreição. Quantas vezes eu falei que ele apareceu? Quantas vezes eu falei que ele apareceu? 3 vezes. Quantas vezes? A igreja está ligada? Se você não ficar ligado, você não vai entender o que Deus vai falar nessa noite. Quantas vezes Jesus apareceu sendo ressuscitado? Quantas? 3. A Bíblia vai dizer que 3 vezes ele aparece aos seus discípulos. Aqui haviam 7 pessoas: João, Tomé, Natanael, tinha os filhos de Zebedeu e tinha mais 2 discípulos. Tinha a quantidade de 7 pessoas. E a Bíblia vai dizer que Simão Pedro, ele vai dizer: vou pescar. Qual era a necessidade aqui de Pedro? Qual era a necessidade dele? Pescar. Pescar o quê? Peixe. Qual era a necessidade aqui? Pescar o? Diga, necessidade? Pescar o peixe. Então essa é a necessidade de Pedro. Eu quero que você preste muita atenção aqui, que em alguns contextos Jesus ele estava vivo antes de ressuscitar. Aqui Jesus ele vai ensinar muitas coisas. A Bíblia vai dizer que havia uma multidão. Eu quero chegar nesse ponto aqui, para decorrer a palavra do Senhor até chegarmos a esse ponto aqui. Havia uma multidão que estava com Jesus. Certa vez Jesus estava pregando e ministrando a palavra, e havia uma multidão com ele, e o sermão era duro. Jesus estava fazendo um alinhamento de caráter, e Jesus estava dizendo que ele era o pão
ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele vai dizer: eu sou o pão, eu sou o maná que desceu do céu. Então Jesus estava trazendo uma mensagem forte. E qual era o centro da mensagem? O que Jesus queria que as pessoas entendessem? Que Ele era a ressurreição e a vida. Que o que o povo precisava era dele. Porque ninguém chegaria ao Pai se não passasse primeiramente por Ele. Porque Ele era o Deus encarnado. E as pessoas não estavam entendendo o que Jesus estava pregando. As pessoas não estavam ouvindo o que Jesus estava falando. E Jesus estava dando o seu de melhor naquele momento. E a multidão começou a ir embora. A multidão estava se esvaziando, porque o sermão era duro. E um dos discípulos vai dizer: duro é esse sermão. Quem consegue ouvir um sermão desse? E Jesus foi vendo o povo ir embora. Olha para os discípulos: vocês também não querem ir embora? Vocês também não querem ir também com as massas? É diferente de hoje, porque às vezes você está dando um sermão duro, aí o irmão pega e sai, o outro irmão pega e sai, aí a gente começa a ficar nervoso e vai dizer assim: nossa, que pregação foi essa? Eu falei muito duro, os irmãos vai sair da igreja. Levou calma, meus irmãos, o culto vai acabar agora. A gente tenta dar uma apaziguada, a gente tenta acalmar o povo. Só que Jesus não era assim. Jesus falou assim: se vocês quiserem ir embora, eu prego sozinho, eu vou seguir sozinho. E Jesus ele não estava preocupado com o que as pessoas pensavam. E a gente tem que parar com esse evangelho de pensar o que eu vou achar que os outros vão pensar. Se eu pregar assim, se eu falar assim, eu não sei ler direito, eu não sei falar direito. O que as pessoas vão pensar? Meu irmão, a questão aqui não é o que as pessoas vão pensar, é o que Deus vai pensar de nós. Não abandona o barco, porque dificuldades todos nós vamos ter. Ninguém é perfeito aqui, é? Porque nós estamos aqui, nós somos imperfeitos. E como eu alcanço a perfeição? Se aproximando de Deus, porque Ele é perfeito. Paulo vai escrever um texto que até a vinda de Cristo, a obra que Ele começou, Ele continuará aperfeiçoando em nós. O que Paulo está dizendo com isso? Que até Cristo voltar, a obra que Jesus começou em nós vai se aperfeiçoar, e nós só seremos perfeitos quando Cristo voltar para nós. Então até Jesus voltar nós seremos imperfeitos. Você vai ter falhas, você vai ter defeito, você vai ser uma peça que sempre vai estar faltando um complemento. E o complemento para nós é Jesus. Ele complementa nós. E os discípulos vão dizer: dura esse sermão, quem consegue ouvir um sermão desse? E Jesus não estava nem para nada. Ele estava preocupado em fazer a missão dele, em fazer a vontade do Pai. Ele não veio fazer a vontade dele, veio fazer a vontade do Pai. E Jesus não estava preocupado e falou assim: vocês também querem ir embora? Aí um dos discípulos toma a palavra e vai dizer: para onde nós iremos? Olha lá o que ele vai dizer: para onde nós iremos? Ele colocou nós ali. Ele não falou só para ele, ele deu a palavra para todos os outros discípulos. Pedro era a voz dos discípulos. Pedro era mais velho. Pedro ele se sentia com a obrigação de cuidar dos outros discípulos. Ele vai dizer: para onde nós iremos? Só que nós iremos, ele está falando assim, não é o lugar para onde nós vamos, é para onde nós iremos. Para que lugar nós vamos, nós iremos, se só o Senhor, se só Jesus tem a palavra da vida eterna. Se só você, a gente encontra o caminho, a verdade e a vida. Se só você salva, cura e liberta. Para onde nós iremos? Pedro está dizendo assim, ó, em outras palavras, Pedro está falando assim: Senhor, se eu sair daqui e for para o outro caminho, eu vou sair da tua presença. E o que nós queremos é a tua presença conosco. O que eu quero é você comigo, Jesus. Porque se o Senhor não estiver comigo, eu sou imperfeito, eu sou incompleto, eu sou vazio. É isso que Pedro está falando. E todos os discípulos concordam com Pedro, fica só os 12. Então o ministério de Jesus ele começa aí. Só que certa vez, a multidão, por que a multidão andava com Jesus? Por que a multidão estava com Jesus? E Jesus vai falar assim na cara da multidão: Jesus estava nem para nada. Seja um cristão que se espelhe em Jesus. Não tem aí, não está nem aí para o que as pessoas vão pensar. Eu estou aqui porque Deus vai pensar de mim. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus, não a vontade dos homens. Porque se a gente for fazer a vontade de todo mundo, a gente faz aqui um monte de coisa aqui. Faz um show aqui. Sendo que o show que não é para nós, o show é para Deus. Escute.
Jesus vai dizer na cara da multidão: vocês estão me seguindo por causa das curas e dos milagres que eu estou fazendo, mas vocês não estão me buscando pela palavra que eu estou trazendo. Olha a diferença. Porque a palavra que eu tenho, você não vai ter mais fome e não vai ter mais sede. Por que a multidão seguia Jesus? Por causa da necessidade. E qual que é a necessidade era da multidão? Comer o pão, por causa das multiplicações que Jesus fazia. Porque tudo que Jesus fazia, ele multiplicava. Há 2 multiplicações na Bíblia, se você for analisar. Então a multidão já esperava: qual o milagre que Jesus vai fazer hoje? Qual que é o extraordinário que ele vai fazer hoje? Que cura ele vai fazer hoje? Porque ontem ele curou um cego, no outro dia ele curou um paralítico, no outro dia ele curou, ele tinha um endemoniado, ele curou. O que será que Jesus vai fazer hoje? O povo ficava na expectativa e seguia Jesus. Quem não quer seguir um homem que faz milagre? Quem quer seguir um homem que faz multiplicação? Meu irmão, a multidão seguia ele, porque ele fazia milagres e maravilhas. Então o povo queria ver o que Jesus estava fazendo. Qual que era a necessidade do povo? Curas, milagres, maravilhas, sinais e prodígios. É isso que o povo queria, a necessidade. Só que a necessidade nos frustra. Vou dar um exemplo de uma água. A minha necessidade de tomar essa água aqui. Olha o contexto que eu estou dizendo. Se eu tomar essa água, o que acontece? Eu matei a minha sede. A minha necessidade foi sanada. Só que a pessoa que necessita, ela pensa no agora. Mas a pessoa que deseja, ela pensa no agora, mas ela pensa também no futuro. Ela vai pensar: se eu beber essa água, eu vou voltar a ter sede, eu vou precisar dela de novo. Então eu vou seguir Jesus, porque Ele vai me curar, Ele vai me transformar. E todas as vezes que eu precisar dele, Ele estará comigo. Olha o desejo aí. O desejo traz em nós maravilhas, porque eu não dependo, eu não necessito só naquele momento. Eu vou depender de Deus. A necessidade traz a dependência. É isso que eu quero pregar hoje. Olha aqui, o desejo que eu crio em Deus me traz Ele como eu ser dependente dele. Mas a necessidade eu só penso no agora. Por que muitas pessoas não se firmam na igreja? Porque vem pela necessidade, não vem pelo desejo. Porque o desejo é a dependência, a necessidade é só o agora. Se eu venho tomar água, acabou a minha necessidade, acabou a minha sede, vou embora. Eu não preciso mais de Deus. Tem gente que está vindo para a igreja, tem gente que está vindo para a casa do Senhor por causa da necessidade. Está com a necessidade errada, tem que vir por desejo. Porque quando eu desejo a Deus, eu quero Ele toda hora, todo momento, todo segundo. Eu quero a presença dEle, porque eu dependo dEle. É isso que Deus quer gerar em nós: desejo. E desejo traz dependência do Senhor. Então a multidão só seguia Jesus pela necessidade. Por isso que todo mundo foi embora, só ficou os 12. Porque os 12 falaram assim: Senhor, para onde nós iremos? Olha o que Pedro está falando. Eu não necessito de ti, eu desejo você. Desejo traz independência. E a Bíblia vai dizer que em alguns contextos, que eu quero entrar em outro contexto aqui, rapidamente. Jesus, ele vai ensinar Pedro. Toda a vida de Jesus é um treinamento para os 12. Toda a vida de Jesus, toda a história de Jesus, os 3 anos e meio que Jesus pegou 12 malucos, 12 doidos, que não tinha influência nenhuma, que não era famoso, que não era nada, como o irmão falou aqui, né? Não era nenhum nobre, não era nenhum príncipe, nem um rei, nem alguém de conhecimento, de fama. Pegou 12 pessoas que tinham sido quebradas durante o mundo e reconstruiu eles. Pegou 12 homens e mudou a história deles. A Bíblia vai dizer que em um certo momento, aqui eu quero falar de Pedro. Em um certo momento, Pedro, ele era o mais velho, e Jesus entrou numa casa e chegaram os cobradores de impostos. E os cobradores chegaram em Pedro e falaram assim: Pedro, por que Jesus não paga imposto? E Pedro falou assim: não, nós vamos pagar o imposto. E Jesus entra na casa. Preste muita atenção, redobre a sua atenção aqui. Pedro entra na casa onde Jesus estava. Quando Pedro está descendo as escadas, quando Pedro está chegando perto de Jesus, Pedro pensou: vou falar com Jesus para a gente pagar o imposto. Ele pensou, só que ele estava com um homem, que Jesus era homem, só que ele tinha o poder de Deus, ele sabia de tudo e todas as coisas. Quando você pensa, Deus já sabe o resultado. Quando você pensa, Deus já sabe o que você vai falar.
Quando Pedro pensou em falar, Jesus vai dizer algo para ele. O que Jesus vai dizer? Ele falou assim: Pedro, quero te fazer uma pergunta. E Pedro falou: sincero, fale, mestre, o que o senhor quer que eu te responda? Ele vai dizer assim: quem que paga o imposto? Os nobres? Os príncipes? Se os príncipes, os nobres, os reis tiverem filhos, quem que vai pagar o imposto? Os filhos ou aqueles que são desconhecidos? Pedro vai dizer assim, Jesus faz uma pergunta: quem vai pagar o imposto? Os filhos dos reis, dos príncipes ou aqueles que são desconhecidos? Qual que é a resposta que Pedro dá? Os filhos ou desconhecidos? E Pedro vai dizer: com certeza, Senhor, os desconhecidos. Aí Jesus vai responder: então os filhos estão isentos do imposto. Só que o que Jesus fala, todas as palavras que Jesus gasta não é em vão. Aquilo é um ensinamento para Pedro, só que Pedro não estava entendendo. Jesus pregava para a gente inteligente, tem que pegar as coisas rápido. O que Jesus está ensinando para Pedro? Pedro, eu sou filho de Deus Pai Todo-Poderoso, eu não precisava pagar o imposto. Mas Jesus vai dizer: mas para não escandalizar, você vai lá, vai pescar com anzol. Vai pescar com o quê? Com anzol. E o primeiro peixe que subir vai ter o estáter. E lá vai ter a arca para pagar o seu imposto e o meu. E você vai e paga o que é dos homens. Ele falou isso para quem? Para Pedro. Vamos conjecturar aqui. Vamos imaginar aqui a cena. Pedro ouviu a palavra, viu a ordem. E qual era a necessidade? Qual que era a necessidade? Pescar, pegar o peixe. Então Pedro foi lá. Pedro vai com o anzol. Quando Pedro vai com o anzol, os discípulos estavam próximos. Pedro, onde você vai com esse anzol? Onde você vai com essa vara? Vou pescar. Uma hora dessa, eu vou pescar porque o mestre me deu uma ordem. E eu vou pescar e vou fazer a vontade dele. Aí os discípulos, todos empolgadinhos, falaram assim: vamos com você. Só que aqui nós estamos em outro contexto. Mas eu quero voltar no contexto lá. O que os discípulos falaram? Vamos com você. Pedro vai dizer algo importante. Hoje não é o dia de eu ir com vocês, porque eu vou pescar de anzol e a pescagem é sozinha. O que eu aprendo com isso? Vai ter momento na nossa vida que Deus vai querer nós sozinhos. Vai ter momento na nossa vida que nós vamos estar em grupos de pessoas. Quando Pedro, lá na pesca maravilhosa que tem em Lucas 5, não vou entrar em contexto agora, porque está uma pregação, outra mensagem, mas eu vou entrar no contexto só que eu quero absorver a mensagem. Em Lucas 5, Pedro está com 3 pessoas. E Pedro vai fazer uma pesca com rede. Pedro está pescando com o quê? Pedro está pescando com o quê? Normalmente, não é uma regra, está sendo gravado, vai estar registrado isso aqui. Normalmente, quem pesca com rede, pesca em grupo. Normalmente quem pesca com rede pesca em grupo. Então Pedro estava acostumado a pescar com muita gente. Só que vai ter momento que você vai pescar sozinho. Porque tem gente que está viciada em andar junto. Tem gente que está viciada em andar de bando. Só que existe um momento que Deus vai querer você sozinho. E aquele que tem coragem de falar não, o seu ministério já começa. Aquele que tem coragem de falar: não vem comigo, eu vou sozinho, já começou a virar crente, já começou a ser sincero com Deus. Porque tem gente que não consegue falar não, mas vai ter um momento na sua vida que você vai ter que falar não. Não vou fazer o que você quer, não vou fazer isso, não. Porque o não às vezes vem de Deus. Nem sempre o sim é de Deus. Tem momentos que Deus vai falar conosco, Deus vai falar assim: não vou fazer o que você quer. Nem sempre a gente vai ouvir o sim de Deus. Nem sempre no culto você vai ouvir o que você quer. Nem sempre. Procure uma igreja que prega a palavra. E a igreja que prega a palavra é essa. Quem está acostumado a pescar com anzol, normalmente pesca sozinho. Vamos conjecturar uma coisa aqui. Pedro, qual que era a profissão de Pedro? Pedro sabia pescar com anzol? Com certeza, ele é pescador. Quem pesca sabe pescar com rede e sabe pescar com anzol. Só que aquele que não consegue pescar
pescar com anzol, também não vai conseguir pescar com rede. Por quê? Porque há uma falha aí. Se eu sei fazer uma coisa, eu tenho que dominar aquilo que eu sei fazer. Então não deixe ninguém colocar palpite naquilo que você sabe dominar. Não deixe ninguém dar palpite para aquele que você não sabe dominar. Se eu domino uma coisa, meu irmão, eu sei fazer isso daqui, você quer me ensinar? Eu sei fazer. E quem não sabe tem que ficar calado, não sabe fazer. Então olha bem, e está lá Pedro pescando com anzol. E Pedro vai e pesca o peixe. O que tem na boca do peixe? O que tem na boca do peixe? A dracma para pagar o imposto. Qual que era a necessidade? E qual que era o desejo de Pedro? Obedecer à vontade do mestre. A necessidade era pescar o peixe, mas o desejo de Pedro era obedecer. Até aqui está tudo bem. Até aqui está tudo tranquilo. Só que há um outro contexto em que Pedro está no barco. E quando Pedro está no barco, Jesus estava andando sobre as. E o povo ficou apavorado. Só que Pedro vai dizer assim: Senhor, manda eu ter contigo. Se for realmente o Senhor, eu também vou andar sobre as águas. E está lá Pedro andando nas águas. Só que em um certo momento Pedro afundou. Tem gente que nem sempre vai andar sobre as águas. Tem gente que vai ter que pescar sozinho com um anzol. Vai entendendo o que Deus está falando aqui? Tem gente que vai andar sobre as águas. Tem gente que vai pescar com um anzol. Isso é o que, pastor? Eu estou sendo obediente ao Senhor. Só que Deus está falando uma coisa aqui comigo nessa noite. O que Deus está querendo falar com você nessa noite? Deus está falando assim: ó, vai ter momento que você vai andar sobre as águas, mas vai ter momento que você vai ter que pescar sozinho um peixe com um anzol. O que Deus está falando conosco nessa noite? Deus está falando assim: tem gente que quer mostrar o sobrenatural toda hora. Tem gente que quer mostrar ser diferente toda hora. Tem culto que as pessoas falam assim: nossa, que culto é esse, pastor? Que derramamento de unção é esse? Que glória é essa? Já fica na expectativa do outro culto. Está parecendo a multidão. A multidão falou assim: ele curou um cego hoje, amanhã ele curou, no outro dia ele curou um coxo. O que será que ele vai fazer amanhã? Qual que é a expectativa? O povo estava doido esperando o dia de amanhã. Tem gente que nem dormia ansioso. Rapaz, amanhã Jesus vai acordar, vamos atrás de Jesus, o que Jesus vai fazer? No outro dia ele multiplicou os pães e o peixe. Falei: meu Deus, o homem é top. Aonde esse homem for, eu vou atrás dele, porque ele fazia cura, milagre, transformação, tudo era novo, tudo trazia novidade. O povo via pela necessidade. Só que era Jesus ali, meu irmão. Ninguém se compara a Jesus. Nenhum discípulo se compara a ele. Tem pessoas que querem mostrar um sobrenatural toda hora, querem andar sobre as águas toda hora, mas vai ter momentos que você vai ter que pescar com os olhos sozinho. Sabe o que Deus está falando aqui conosco? Pare de mostrar aquilo que você não é. Tem dia que Deus vai curar, tem dia que Deus vai libertar, mas tem dia que Deus vai fazer isso. Não queira mostrar uma coisa que você não é. Tem dia que Deus vai usar você para profetizar. E se no outro culto Deus não te usar, você vai profetizar da carne? Se Deus não quiser batizar com o Espírito Santo, você vai se batizar sozinho? Se Deus não quiser te curar, você vai inventar uma cura? Aí tem pessoas que é atraído só por milagres. Aquela igreja que é atraído só por revelação. Tem dia que Deus vai usar com revelação, mas tem dia que Deus vai usar só a palavra. Tem dia que Deus vai usar outras coisas, outros meios. Aí o culto vai ser ruim, o culto vai ser chato, você vai embora igual a multidão foi. Aprende que nem todo culto vai ter andamento sobre as águas. Nem todo culto vai ter poder e glória de Deus, mas vai ter culto que Deus vai querer usar a palavra para falar com você. Vai usar a palavra para te confrontar. A gente está acostumado com o evangelho muito light. As palavras, a palavra de Deus está sendo muito light, pastor. O evangelho tem que rasgar você de dentro para fora. Tem que apontar o dedo para você e falar assim: negue a si mesmo. Negue-se a si mesmo. O verdadeiro evangelho é esse. Eu tenho que negar as minhas vontades, as minhas vaidades, o pecado, sair desse mundo, sair desse lamaçal e ser purificado pelo evangelho verdadeiro do Senhor. Porque
Porque o verdadeiro evangelho traz libertação. Quero fazer uma pergunta aqui. O que é a base de tudo para uma igreja se permanecer de pé? O que não pode faltar. E se isso faltar, nada mais basta. Qual que é? Qual que é? Se um culto não tiver isso, todo o resto não faz sentido nenhum. O que mantém um culto é revelação? O que mantém um culto é milagre? O que mantém um culto é cura? É isso? Tudo faz um complemento de um culto, mas o que não pode faltar é a palavra do Senhor. O que não pode faltar é a palavra de Deus. Tem momentos que Deus vai fazer você andar sobre as águas, mas vai ter momento que você vai estar sozinho. E em João 21, versículo de número 4, vamos ler aqui o texto. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. E disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam: não. Versículo número 6, ele disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram, pois já não o podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com uma túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Preste muita atenção aqui. Os discípulos, Jesus se apresentou na praia. Então Jesus se apresentou do outro lado. Mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Pastor, mas como assim os discípulos não conheceram que era Jesus? Aqui Jesus estava querendo mostrar e ensinar algo para eles. Então ele não se revelou. Aqui Jesus ele se oculta. Você olha para Jesus, só que você não via ele. Pastor, o que você quer dizer disso aí? Qual foi a primeira mulher que viu Jesus após a sua ressurreição? Quem foi a primeira pessoa que viu Jesus após a sua ressurreição? Maria. Você já leu lá que ela não reconhece que era Jesus na primeira instância? Quando você lê, ela não reconhece que era Jesus, ela achou que era o jardineiro, aquele que cuidava lá, porque ela não reconheceu que era Jesus. E ela poderia reconhecer que era Jesus, sim ou não? Só que existia uma unção ali que as pessoas não viam que era Jesus. Então Jesus não quis se revelar. Primeira coisa que eu entendo aqui, Jesus não queria se revelar, porque ele queria ensinar alguma coisa. Quando Jesus ele não se revela que era ele quer ensinar alguma coisa para nós. E o texto vai dizer que a necessidade era comer, a necessidade era peixe na mesa. Só que a necessidade, você quer aquilo, resolveu o seu problema, pronto, você vai embora. Só que o desejo, ele vai arder no seu peito e vai criar uma dependência dentro do seu coração. Nós não podemos ir para Cristo pela necessidade, nós temos que ir para Cristo por causa do nosso desejo. Eu desejo estar na presença do Pai, eu desejo estar na casa do Senhor, eu desejo estar na presença de Deus. Você nunca vai sair do caminho do Senhor, porque você vai desejar, e desejo é aquilo que eu quero todo dia. A necessidade eu resolvi ela hoje, amanhã eu quero ir embora. A necessidade é algo presente, desejo algo futuro, e futuro traz dependência. Nós somos dependentes do Senhor. Você é dependente do Senhor? A Bíblia vai dizer que Jesus ele aparece. Só que o versículo 5, tem de alguma coisa de comer? Quem faz essa pergunta? Jesus. Agora, pense bem em uma coisa aqui. Aquele que morreu e ressuscitou estava com fome. O que é comida? O que é sentar e comer e todo mundo à mesa? É comunhão. Comida traz comunhão sobre a mesa. Comida traz comunhão sobre os irmãos. O que Jesus está falando sobre a parte da comida? Eu quero comunhão.
o sentido que o texto vai nos colocar é a comunhão entre os irmãos, é estarmos juntos, reunidos em um mesmo propósito. Aí Jesus vai dizer: lançai a rede à direita do barco, e você vai achar o que você quer. Então Jesus, ele dá uma ordem. Aqui Jesus havia sido ressuscitado já, o terceiro, né? Ele aparece 3 vezes no discípulo. Quando Pedro escuta: lança a rede, Pedro pensou em uma coisa: tem um homem que pediu para me lançar a rede de novo, e no dia anterior não tinha pescado nada. Será que Pedro pensou em algum momento: será que é ele? Será que é ele? Mas ele morreu. Mas a promessa, ele falou que iria voltar. Pedro pensou: será que é Jesus? Eu acho que Pedro começou a com o coração palpitar: será? Porque eu já ouvi essa voz em algum lugar, eu já ouvi essa ordem em algum lugar, porque na outra peça Jesus falou: lança mais uma vez a rede, e eu não tinha pescado nada. Então Jesus ele reconstrói o cenário de novo, para mostrar que ele cumpriu a promessa sobre a vida de Pedro. O que ele falou para Pedro? Pedro, eu vou morrer, mas também eu vou ressuscitar o terceiro dia, eu vou voltar para vocês, eu não vou deixar vocês órfãos mais, vocês não vão ficar sozinhos, não, eu vou voltar. E Jesus, ele sempre volta para nós quando a gente deseja ver ele de novo. E Pedro desejava ver Jesus mais uma vez. Para quê, pastor? Para retratar o que ele fez lá no passado, para alinhar tudo, para ser perdoado. Porque Pedro queria ouvir Jesus falar assim: Pedro, eu te perdoo pelo que você fez. Pedro desejava isso em seu coração, e o desejo atrai milagre de Deus. Desejo atrai milagre de Deus. Você quer milagre nessa noite? Deseje estar na presença de Deus. Só Ele faz milagre. Milagre não se explica, só se vive. O texto vai dizer que Pedro, ele escuta a ordem: lança a rede. E lançaram as redes. Obedeceu aquilo que Deus falou. E a Bíblia vai dizer que estava cheio de peixe. Só que, mais uma vez, alguém lembrou e guardou as palavras de Jesus. João vai dizer, o texto vai dizer: aquele que o discípulo que Jesus amava. Quem era? Quem era esse discípulo? João. João lembrou. Pedro, é Jesus, Pedro é Jesus, Pedro. João vai dizer: Pedro é Jesus, Pedro. E Pedro, a Bíblia diz que Pedro começou a palpitar o coração de alegria, de ter mais uma chance de falar com Jesus de novo. Quantas das vezes Jesus quer falar com você, às vezes você dá moral para Ele, às vezes você não se retratou com Ele. Jesus, aquele dia, eu te peço perdão pelos meus pecados. Senhor, errei ali, Senhor, errei aquilo ali, Senhor, me perdoa mais uma vez. E Jesus está dando a oportunidade de você retratar aquilo que você fez no passado e pedir perdão para Ele nessa noite, e sair daqui perdoado pelas suas ofensas e pelos seus pecados, em nome de Jesus. E a Bíblia diz que é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu o que era, o texto vai dizer, quando ele ouviu o que era, ele colocou a túnica. O que é a túnica? Porque ele estava nu. Agora imagina, Pedro ele colocou, Pedro ele pensou: é Jesus, eu vou me organizar para ver. Meu irmão, ele está vendo o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis. Você não vai de qualquer jeito na presença de Deus. Ele colocou a túnica, ele colocou a roupa. Pastor, o que significa colocar a túnica e a roupa? Ele colocou vestes adequadas para estar na casa do Senhor. A gente vê as pessoas de qualquer jeito. Você vai estar no lugar onde Deus está. Aqui é um culto, aqui é um tabernáculo, aqui é uma igreja. O que significa tabernáculo e igreja? É o lugar onde Deus habita na terra. Porque Deus tem uma habitação no céu, mas aqui Deus habita aqui, neste lugar. Deus habita aqui. É no meio, é no nosso meio. É no seu coração, é onde você está. Deus está com você. E ele coloca a túnica, ele se prepara, ele se organiza, ele pensa: eu não posso apresentar-me do jeito que eu estou, nu.
eu tenho que colocar a túnica, eu tenho que colocar a roupa, eu tenho que colocar a vestimenta adequada, porque eu não vou falar com qualquer pessoa, eu vou falar com Jesus. E Ele é meu mestre, Ele é meu Senhor. E Ele se prepara. Sabe o que eu acho interessante? E Ele se lança ao mar. O texto diz que Ele se lançou. O que é se lançar? Se jogou. Você sabia que Pedro tinha um trauma de água? Quando Pedro anda sobre as águas, ele começa o quê? A afundar. Eu não sei, mas Pedro criou um trauma ali. Pedro pescava, mas ele não entrava na água. Pedro pescava, mas ele não entrava na água. Porque ele criou um trauma em Pedro. Quando ele afundou, ele colocou assim: eu não entro mais na água. Posso pescar, mas eu pesco no navio, mas eu não vou entrar na água de novo. Mas quando Pedro ouviu que era Jesus, a Bíblia diz que ele se lança ao mar. Pastor, o que o senhor quer falar com isso? Quando você vê que é Jesus, tira os seus medos, tira os seus traumas e vai até Jesus. Dá um jeito de chegar até Ele, dá um jeito de chegar perto dele. E Jesus, ele se lança ao mar. E Jesus, ele tirou os traumas, os desejos, ele tirou tudo aquilo que estava sobre o coração dele, que afligia ele. Por quê, pastor? Pelo desejo que ele tinha de ver Jesus de novo. Pastor, mas eu tenho medo de água. Se vira, dá um jeito. Tira os seus medos para ver Jesus. Você não vai ver qualquer pessoa, é Jesus, é o Senhor do Senhor, é o Rei dos Reis. Tire os seus traumas hoje, se liberte nessa noite. Pastor, tem medo de altura, pastor, mas eu vi irmão fazendo a obra aqui, perdeu o medo da altura. Olha Jesus fazendo milagre. Não subiu um degrau de escada, subiu vários degraus, está lá em cima, está pendurado. E Deus, eu estou fazendo essa obra, me guarda aqui, Senhor, me liberta, Senhor, me salva. Eu falei assim: gente, Deus ainda faz milagre. Tem gente ainda tirando os traumas para fazer a obra de Deus. Deus é lindo demais. Tem gente superando seus medos para fazer a vontade do Pai. Olha que coisa linda. É isso que Jesus é para nós. Ele tira os nossos medos para que nós venhamos ver a face dele. A gente tem que superar o medo. O medo não pode nos dominar. Pastor, mas todo mundo tem medo. Sim, todo mundo tem medo. Mas o medo você pode superar ele. Para ver Jesus você tem que superar os seus medos. E a Bíblia diz que Pedro se lança no mar. Ele se jogou. Pastor, mas não era longe, mas não tinha medo de água. Quando ele desceu, a Bíblia diz que não era tão longe. 90 cômodos, 200 côvados, 90 metros. 4 lotes desse aqui a nado, abraçado, apernado. Escuta, tem gente que quer só andar nas águas, tem gente que quer só movimento, tem gente que quer só lavar, só poder, só unção, só glória. Mas tem gente que está dando braçada, tem gente que está usando os pés, usando os pulmões para fazer essa palavra de Deus chegar onde as pessoas vão ver. Tem gente que está superando os seus medos, tem gente que está subindo no altar. Senhor, eu não sei pregar, mas eu vou ler um versículo, vou tentar explicar ele. Senhor, me dá graça quando eu subir no culto, me dá graça quando eu subir nesse altar. Senhor, eu não sei ler nem escrever, mas eu vou fazer uma oração e o Senhor vai derramar a tua unção nesse culto hoje. Está superando o medo, está dando braçada, está pulando na água, está dando pernada, braçada, o pulmão está ali cheio. Porque se eu parar de nadar, eu morro. Se eu parar de nadar, eu não vejo Jesus. Se eu parar de nadar, eu não alcanço do outro lado. Porque Jesus está do outro lado da margem, esperando você. Tem gente, irmão, que está suando, tem gente que está dando de melhor para Deus e as pessoas não estão vendo. Mas existe um Deus no céu que está olhando para você nessa noite. Existe um Deus no céu que está vendo o seu esforço nessa noite. Existe um Deus no céu que está vendo você e vai chamar você pelo nome. Louvado seja Deus. Você colocou a túnica, se preparou, e não imagina você nadar dessa distância com roupa, porque a roupa pesa. Imagina o desejo e a vontade de ver Jesus. Quem tem desejo de ver Jesus aqui nessa noite? E o texto vai dizer que quando chegou do outro lado, versículo número 10, disse Jesus: trazei dos peixes que agora apanhou. E Simão Pedro puxou a rede
estava cheio de 153 grandes peixes, sendo tanto, mas não se rompeu a rede. E disse Jesus: vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Mas porque sabia que era o Senhor. Chegou depois Jesus e tomou o pão e deu-lhe semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amo-me mais do que este? E respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhes: apacenta os meus cordeiros, ou as minhas ovelhas. Então Pedro ele vai para o outro lado. Quando chega do outro lado, Jesus está com a comida na mesa, pronta, organizada. Porque Jesus era organizado. E Jesus ele é lindo, ele é perfeito no que ele faz. Por que Jesus já deixou tudo pronto? Porque Jesus queria a comunhão dos irmãos. Mas Jesus queria se retratar com Pedro. Por que Pedro desejava tanto ver Jesus? Porque Pedro deixou algo lá atrás que precisava ser alinhado no dia de hoje. Tudo o que você deixou lá atrás, pegue tudo aquilo que você jogou lá atrás e alinhe no dia de hoje, nessa noite, e se reconcilie com o Senhor, porque Ele pode fazer milagre na sua vida. E ele pegou tudo que ele tinha colocado lá atrás. Eu acredito que Pedro conversou muito com Jesus aqui, mas Jesus falou algo para Pedro interessante. 3 vezes ele faz a mesma pergunta: Pedro, tu me amas? E esse amor que Jesus está falando é o amor ágape, que é o amor incondicional. Só que Pedro responde algo para Jesus: Pedro, tu me amas? Ele diz: Senhor, eu te amo. Só que o amor que Pedro está dizendo aqui é um amor assim, ó: Jesus, eu gosto de você. Porque o ser humano é incapaz de amar. Vou dizer mais uma vez: o ser humano é incapaz de amar. Quem tem o verdadeiro amor é o Deus Pai Todo-Poderoso. Ele tem um amor ágape, que é um amor incondicional. Sabe o que Pedro está falando? Senhor, quando eu me achava, Senhor, quando eu falei que verdadeiramente eu te amava, eu te traí. Quando eu achei que te amava verdadeiramente, eu tive medo. Quando eu achei que te amava verdadeiramente, eu fui calculista. Eu não falei muita coisa, fiz pouca coisa. Eu falei que ia fazer, mas não fiz. Eu falei que ia morrer por você, mas eu morri. Eu falei que ia dar a minha vida por você, mas não dei. Eu falei que se bater, Jesus tem que bater em mim primeiro. Se matar, Jesus tem que me matar primeiro. Mas tudo que eu falei, eu fracassei. Porque Pedro pensou: se eu falar que eu amo Jesus de novo e não conseguir fazer, eu vou trair ele de novo. Mas Jesus, Ele olha para nós, Ele nos dá uma lição aqui nessa noite. Sabe o que Jesus vai dizer para nós? Mesmo que você não me ama verdadeiramente, mesmo que você goste de mim, mas você está sendo sincero, você está falando que me ama, mas eu sei que você está gostando de mim, mesmo que você não me ama, eu verdadeiramente amo você. Eu verdadeiramente reconheço as suas falhas. Eu verdadeiramente reconheço que você é fraco, que você é pecador, que você depende de mim. Mas eu estou aqui, Pedro, para dizer para você nessa noite, Pedro: eu te perdoo, Pedro. Eu te perdoo, Pedro. Se eu estou te perdoando, eu estou dando a chance de você apacentar as minhas ovelhas e ser uma nova criatura em Cristo Jesus de novo. Pedro está dizendo para nós nessa noite: Jesus, Ele reconhece que nós somos falhos e pecadores, mas mesmo assim Ele nos ama. E o amor dele é incondicional. O amor dele é verdadeiro para nós. Jesus é lindo, é maravilhoso, é perfeito, é o Filho de Deus reencarnado na terra. Max Lucado vai dizer uma certa vez que se Jesus não viesse como homem, como ser humano, Ele não nos entenderia. Ele não iria nos entender como nós somos fracos e pecadores. Sabe quando Jesus ele reconhece a sua natureza humana? Quando Ele faz a oração no Getsemane. Naquele momento Ele reconhece a sua humanidade. Ele vai dizer: Pai, se possível, aparta de mim esse cálice. Naquele momento Deus reconhece a sua humanidade e a sua fragilidade como ser humano. Ele vai entender: um ser humano
Mas ali era Jesus. Ele era perfeito. Ele era humano como eu e você. Ele era carne como eu e você. Corria sangue nas veias dele. Só que tinha uma diferença. Ele era um ser humano, mas não tinha pecado, não tinha mancha, não tinha nada que impedisse ele de estar na presença do Pai. Ele era perfeito, humano perfeito, sacrifício vivo. Era Jesus naquele momento. Mas ele reconhece: eu sou humano, eu tenho as minhas fraquezas. Porque quando ele pede para os discípulos jejuarem, os discípulos orarem com eles, não conseguem orar. Mas isso fica aqui para outra pregação. Isso fica para outra oportunidade. Existe um outro texto aqui, se eu fosse entrar nele, daria outra mensagem, outra pregação, mas para não ficar tão extenso, para que você venha absorver o que Deus quer falar para você nessa noite. Pastor, o que o senhor quer falar nessa noite? Necessidade. Não tem necessidade de vir à casa do Senhor, tenha desejo de vir à casa do Senhor. Não tem necessidade de estar na presença de Deus, tenha desejo de estar na casa do Senhor. Não tem necessidade de receber curas e maravilhas e sinais de prodígio. Tenha desejo de receber aquilo que vem de Deus para a tua vida, porque aquilo que vem de Deus vai criar em você dependência dele. Você não precisa de água só um dia, você precisa de água todos os dias. Você não precisa de Deus só um dia, você precisa de Deus todos os dias. Você precisa de Deus só hoje. Vamos parar de ser pobre. Vamos parar de buscar Deus por causa da necessidade. Tem pessoas que mandam mensagem: pastor, ora por mim, eu estou morrendo. A nossa vontade fala assim: morre, está morrendo, morre. Mas não posso falar isso. Posso? Eu tenho que reconhecer que aquele momento é uma necessidade, mas eu sei que aquela pessoa não tem um desejo de estar na presença de Deus. Ela tem uma necessidade. Ela tem uma necessidade de ir para cá, ela precisa de uma libertação. É uma necessidade de uma cura, mas não é o desejo dela. Quem que já encontrou pessoas assim? Que necessita de Deus, mas não deseja Deus. Eu sei que Deus cura. Eu preciso de uma cura hoje, mas não desejo estar na casa do Senhor. Ela quer a Deus pela necessidade. Quando aquela pessoa, eu conheço pessoas que conhecem a Jesus, quando está morrendo, um parente está morrendo, um amigo, um filho está morrendo, não recorre a Deus, porque ela necessita de Deus, mas ela não deseja estar na presença de Deus. É diferente. Por isso tem gente que não sabe da luta, já viu? Tem muita gente que está no culto e não muda. Tem muita gente que fala assim: gente, esse irmão está 10 anos no culto e não muda, porque ele está vindo no culto porque ele necessita de Deus, mas ele não depende de Deus. Ele não deseja estar na presença de Deus. É diferente. Aí a vida daquela pessoa não muda. Tem crente que só vive na luta, já viu? Porque o que eu sei de Bíblia, que eu entendo, é o crente que está na luta, passou da luta, melhorou da luta, sai, respira um pouco, né? Tem dias bons. Nossa, hoje eu estou bem, estou assando picanha, estou comendo carne assada, Deus me deu uma válvula de escape, estou pagando minhas contas. Vai vir uma luta de novo. Só que aí depois você passa na luta, depois Deus te tira da luta, depois você passa uma bonança de novo. É assim ou não é? É uma oscilação. Só que a gente não sai da luta, a gente não sai da prova. É porque necessita de Deus, ele não depende de Deus. Aquele que necessita, Deus fala assim: está necessitando, vai passar aperto, vai passar dificuldade, porque para aprender que você depende de mim. Só que tem vaso que é tão ruim de quebrar que vaso não quebra. Tem que ter um coração tão duro que não esmorece para Deus o coração. Por isso que Deus fala: tirarei o coração de pedra e colocarei o coração de carne. Porque o coração de carne, Deus pode trabalhar nele, mas o coração de pedra está tão endurecido para Deus que ele não consegue enxergar que ele depende de Deus, que ele necessita de Deus. Está tão endurecido. Sabe que o maior pecado hoje, quem quer saber, pergunte qual é? O maior pecado hoje é a dureza do coração. Você sabe que existe um Deus, você entende que tem um Deus, esse Deus cura, esse Deus faz milagre, mas você não recorre a Ele. Você não fala assim: eu dependo desse Deus. Não. Você necessita dele. Você tem que depender de Deus. Vamos colocar aqui bem no Senhor Jesus. O que você aprendeu hoje? Você necessita ou você deseja ter a Deus na sua vida? Você necessita ou você deseja ter a Deus na sua vida? Fala, igreja. Desejo. E desejo traz o quê? Dependência de Deus.
Vai querer andar sobre as águas todo dia? Tem dia que você vai andar sobre as águas, mas tem dia que você vai ter que nadar, pular e dar de braçada para encontrar Jesus. Tem dia que Deus vai operar só na palavra. Tem dia que Deus vai operar só nessa palavra aqui. Não vai ter revelação, não vai ter milagre, não vai ter cura, mas Deus vai curar na palavra. Isso é você pular e enfrentar o medo e dar de braçada. Amém, igreja? Guarde essa palavra no teu coração, em nome do Senhor.